Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olá, novamente estamos aqui mais uma vez reunidos para conhecer a história de mais um personagem do cristianismo, mais um personagem da nossa igreja. Então, bom dia com o santo do dia. E mais uma vez vamos estar reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Hoje, nós vamos estar levando até vocês a história de um personagem da nossa igreja, do cristianismo, que queria parecer muito com Jesus. Hoje nós vamos estar falando de São Francisco de Assis. São Francisco é o Evangelho, foi no seu tempo, continua sendo. Enquanto esteve no mundo, era o Evangelho vivo, a palavra de Deus, um grande exemplo de homem. São Francisco nasceu em 1182, na cidade de Assis, na Itália. Morreu dia 3/10 de 1226, foi canonizado em 1228 pelo Papa Gregório IX. Era filho de Pedro Bernardoni, um rico comerciante de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Na juventude, sempre nós vamos ter situações parecidas, deve ter acontecido conosco, né? Porém, os negócios de seu pai não lhe despertavam interesse, muito menos os estudos. Vejam só. O que ele queria mesmo era se divertir. Jovem, na verdade, o que queria era diversão, né? Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele. Mas, com o auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens da sua companhia. Na juventude de Francisco, por volta dos seus 20 anos, uma guerra começou entre a cidade italiana chamada Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma. Mas vem aqueles males para o bem, há males que vêm para o bem. Então, São Francisco caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Aí começam os feitos de São Francisco. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Olha, coisa de São Francisco. Por isso que eu digo que São Francisco é Evangelho. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, apresentava com suas próprias roupas, presenteava, melhor dizendo, com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Até que chega o chamado. Num dia simples, mas muito especial, um momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião,
em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele. Lembra da história de Marcelino Pão e Vinho? Mais ou menos aí. Repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara a minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Seu pai, Pedro Bernardoni, ao saber que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Já tinha 25 anos, vejam. Levou para casa, bateu nele, apanhou com 25 anos e acorrentou-o pelos pés. Nossa Senhora! A mãe, porém, o libertou na ausência do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai. Tenho que devolvê-las? Em seguida se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estás no céu. Renúncia de São Francisco de Assis. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pediu esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do evangelho da missa naquele dia dizia: ide a pregar, dizendo: o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. O Evangelho de Jesus, né? Aquele envio dos 2 das missões, de 2 a 2 das missões. Milagre de São Francisco de Assis. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres, quando Francisco podia pedir esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião. Ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. Aí a profecia se confirmou 5 anos depois, com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há que admirar mais o beijo do que o milagre? Fundação da Ordem dos Frades Menores. Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associar a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que desde os apóstolos até hoje não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar esta vida, distribuíam aos pobres tudo o que tinham, contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja de Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela,
foram a Roma, apresentaram ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Aqui, mais uma vez, o Evangelho deve estar em primeiro lugar. Como disse Frei Gilson no seu vídeo, falando de um tema complicado nos nossos dias. Não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. E aí receberam a aprovação e voltaram para Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a ele o corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregar a penitência. Numerosos companheiros uniram-se a Francisco, como ele queriam viver o Evangelho ao pé da letra, em pobreza, castidade e obediência. Em 1209, o primeiro núcleo de frades foi a Roma, encontrar-se com o Papa Inocêncio III, que, impressionado por aquele jovem de olhos ardentes, aprovou a regra, pois confirmada definitivamente em 1223 por Honório III. São Francisco, um exemplo de vida. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma imensa que se expressava muitas das vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntavam qual a razão de tal alegria, respondia ela: deriva da pureza do coração e da constância do coração. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem filha do conde de Sasso Rosso, Clara, de 17 anos, Nossa Santa Clara, que depois nascia assim a ordem segunda dos franciscanos e das Clarissas, depois Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro mais tarde, em terceira Beatriz se juntou a ele. Certa vez São Francisco de Assis, sentindo fortemente tentado pela impureza, deitou-se em roupas sobre a neve. Outra vez, momento de tentação ainda mais violenta, rolou sobre o espinho para não pecar e vencer suas inclinações carnais. A proximidade de São Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava em retorno a um estado de inocência como Adão e Eva no jardim. Os estímulos de São Francisco, 2 anos antes da sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de alguns de seus frades íntimos, pois em oração fervorosa foi objeto de uma graça insígne. A figura de um serafim de Cesar apareceu Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele, doce e coloca, partiu, deixando-lhe impresso no corpo sagrado o estigma da paixão. Então, meus queridos irmãos, aí está um pouco da história de São Francisco. Tem muita coisa, mas a gente não dá para contar tudo aqui. São Francisco de Assis, rogai por nós. A oração de São Francisco é conhecida, né? Ela é até musicada: Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, e onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Muito bem, meus irmãos, essa é um pouco da história de São Francisco. Bênção de Deus e até o nosso próximo áudio, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta vão ser santos. Eu digo sim, Senhor.